é a diferença entre um princípio e uma regra? E qual é a importância dos princípios dentro do direito? De acordo com Ronald Dworkin e Robert Alexie, os princípios e as regras são espécies diferentes de normas jurídicas. Esse assunto é importantíssimo dentro do direito, especialmente se você quer realmente entender o direito com profundidade. Então você está certíssimo em ter aberto esse vídeo. Eu sou Cíntia Brunelli e o tema de hoje é a diferença entre princípios e regras, trazendo ensinamentos de Ronald Dworkin e Robert Alexie. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo vindo por aí. Antes de mais nada, o que é um princípio? Os princípios são a estrutura básica do ordenamento jurídico. Eles são considerados o oxigênio das constituições, porque embasam a criação das leis, dão coesão à legislação e fornecem um norte para que se faça uma leitura correta das situações que são enfrentadas. Em outras palavras, os princípios buscam iluminar a compreensão do direito. Os princípios podem ser gerais ou específicos. Princípios gerais são aqueles que fornecem as estruturas básicas do direito como um todo. E os princípios específicos organizam um determinado ramo jurídico. Como exemplos, podemos mencionar o princípio da boa-fé como um princípio geral e o princípio da proteção como um princípio específico do direito do trabalho. Os princípios expressam os valores da sociedade e são a sua bússola. Imagine uma bússola. Para que ela serve? Uma bússola serve para mostrar onde está o norte. E assim são os princípios. Eles mostram qual é o norte, para onde as regras devem seguir. Os princípios são norteadores. Para Ronald Dworkin, os princípios são diferentes das regras porque os princípios possuem elementos morais e inserem valores como equidade e justiça dentro do direito positivo. Para Ronald Dworkin, as regras possuem uma estrutura fechada de tudo ou nada, enquanto os princípios têm uma estrutura aberta e mais abstrata. Os princípios inclinam a decisão para uma direção, eles apontam o norte, assim como uma bússola. Então eles não devem ser reduzidos a um discurso vazio ou sem aplicação prática. Só se encontra significado nos princípios quando eles são acompanhados de prática, pois é para isso que eles foram idealizados. Em outras palavras, os princípios não existem só para bonito, não, eles têm que ser usados. Os princípios são os fundamentos das próprias regras. Pode existir um princípio sem haver uma regra, mas jamais existirá uma regra sem que haja por trás um princípio. Ou essa regra vai ter alguma coisa errada. Tanto os princípios quanto as regras fazem parte das normas. As normas se subdividem em princípios e regras. E nem sempre é fácil diferenciar quando algo é um princípio ou é uma regra. A doutrina traz diversos critérios para separar as regras dos princípios. O que eu acho que faz mais sentido é o seguinte: os princípios ordenam que algo seja cumprido na maior medida possível, enquanto as regras apenas podem ser cumpridas ou não. Uma regra exige que se faça exatamente o que é determinado. Uma regra é algo tudo ou nada. Já um princípio pode ser cumprido em diferentes graus. Além disso, se numa situação houver um conflito entre princípios, eles irão coexistir e nunca se excluir. Você jamais vai dizer que a presença de um princípio impossibilita a aplicação de outro. Deve haver uma ponderação e isso vai ser analisado em cada caso. Sobre esse assunto, Robert Alexie trouxe o estudo da máxima proporcionalidade. Cada princípio deve ser aplicado o máximo possível, coexistindo com os demais princípios daquele assunto. Um princípio jamais vai ser totalmente excluído. Um determinado princípio pode ser preponderante em alguns casos e ser menos utilizado em outros, o que não significa a sua exclusão. Eu vou dar um exemplo de colisão de princípios. Imagine que um
jornal ou um portal de notícias quer publicar uma matéria e aí ele quer colocar a foto de uma pessoa nessa matéria. Só que essa pessoa não concedeu a autorização para o uso da sua imagem. E agora? O que fazer? Nesse caso, nós vamos ter, por um lado, o princípio da liberdade de imprensa e o princípio de direito à informação. E do outro lado, nós temos o princípio do direito à imagem e o princípio do direito à intimidade. Existe uma colisão de princípios que deve ser resolvida pela ponderação. Cada caso é um caso e deve ser ponderado individualmente. E mesmo que se opte por mostrar ou não mostrar a imagem da pessoa naquela matéria jornalística, isso não significa que o princípio do lado oposto foi jogado no lixo. Não, os princípios devem sempre ser ponderados na maior medida possível. Isso é bem diferente do que acontece com as regras. Caso haja um conflito entre as regras, isso vai ser resolvido segundo 3 critérios bem claros. O primeiro critério é o da hierarquia. Norma hierarquicamente superior prevalece sobre norma hierarquicamente inferior. O segundo critério é o da cronologia. Norma posterior prevalece sobre norma anterior. E o terceiro critério é o da especialidade. Norma especial prevalece sobre norma geral. O conflito entre regras é um conflito meramente aparente, pois ao aplicar esses 3 critérios, nós vamos descobrir qual norma deve ser aplicada e a outra será descartada. Mas isso não acontece com os princípios. Eles jamais se excluem e sim coexistem. Um grande jurista, ou seja, um real conhecedor do direito, é aquele que tem essa noção clara de como os princípios interagem. E aqui nesse ponto talvez você esteja pensando, mas gente, isso é tudo muito abstrato. Não existe uma fórmula matemática para saber como aplicar um princípio? E a resposta é que não. Bem-vindo ao mundo do direito. Quer ciência exata, vai estudar matemática. Direito não é ciência exata. Desculpe por destruir seus sonhos. Dói um pouco para aceitar no começo, eu sei, mas depois você se acostuma. Bem-vindo ao direito. Se você abriu esse vídeo e assistiu até aqui, a indicação que eu faço para te ajudar nos seus estudos é a de maratonar os vídeos gratuitos que estão aqui no canal. Já são centenas de vídeos. E eu também te recomendo muito virar meu aluno no curso Primeiros Passos no Direito. Ali eu trago toda a base de forma simples, fácil e descomplicada que qualquer pessoa que está aprendendo direito precisa saber. Se você tiver todo o conhecimento que consta ali no curso, pode ter certeza que a sua evolução no direito vai ser bem mais rápida. Ali eu trago as raízes para fortalecer o seu estudo e você crescer muito mais rápido dentro do direito. Muitas vezes eu vejo que os alunos ficam batendo cabeça e sofrendo na faculdade, sem entender muito bem as aulas. E o motivo é porque faltou a base. É como se os conteúdos iniciais da faculdade fossem a alfabetização. E se você passa de série sem entender, lá na frente você tem dificuldade em aprender os assuntos mais complexos e difíceis. E o resultado de não ter a base é reprovar nos concursos públicos e no exame da OAB. Não dá para empurrar a faculdade com a barriga, tem que aprender. Eu criei o curso Primeiros Passos no Direito com toda a dedicação para você fixar bem os conteúdos iniciais e eu te garanto que depois que você assistir ao curso inteiro, aprender as matérias difíceis da faculdade vai ser bem mais fácil, sem comparação. Vou deixar o link do curso na descrição desse vídeo aqui e aí você pode clicar e virar meu aluno ainda hoje. Faça isso porque você vai adorar. E não se esquece também de maratonar os vídeos gratuitos aqui do canal. Eu recomendo fortemente que você faça as duas coisas. Assista ao curso Primeiros Passos no Direito e também aproveite, maratone o conteúdo gratuito aqui do canal. Aproveite todos os vídeos. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e aproveitar. Até!